Olá pessoal, eu sou Caterine Vicentim, psicóloga e psicopedagoga, e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre regras e limites. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que nós somos modelos para os nossos filhos, né? Então tudo que a gente faz, eles vão perceber, eles vão aprender e eles podem reproduzir. Então, para eu inserir regras e limites, eu preciso também estar estruturada, eu preciso estar calma, eu preciso tentar o autocontrole e mostrar realmente que eu estou no controle da situação e que aquela situação está sendo comandada por mim, um adulto responsável. Para inserir regras e limites, eu também preciso estruturar minha rotina. Então, quando eu vou criar as regras e os limites da minha casa, eu preciso ter uma rotina pré-estabelecida. E é muito importante que todos os integrantes participem deste momento. Então, permitam que os filhos também participem dessas escolhas. Então, qual é o horário que eles gostam de fazer determinadas coisas, né? Então, o que eles vão ter que fazer, quais são os horários, permitir que eles também façam dentro do que é possível uma escolha, né? Eles se sentem participativos e aí a gente consegue aumentar as possibilidades que eles executem aquelas tarefas, que eles cumpram com aqueles compromissos, né? Com aquelas regras e aqueles limites que foram impostos. Quando eu introduzo os meus filhos neste momento, né, de construção de regras e limites, eu também posso fazer isso de maneira limitada. Não preciso permitir que eles façam tudo o que eles querem. Eu posso dar alguns limites. Então tá, entre tal e tal questão, como que você vai se conduzir? Então eu gosto de estudar das 5 às 7. Tá bom, não, mas às 7 é muito tarde ou às 5 é muito cedo. Então vamos às 6. Né? Então você pode limitar assim algumas coisas, né? Então a gente pode trabalhar dentro de contextos possíveis para todos. Isso é muito importante vocês pensarem. Então, quando a gente estabelece e coloca em prática tudo que foi combinado, a tendência é que passe a ser aceito com maior facilidade, porque já estava previamente combinado, era uma coisa que já tinha ocorrido. Eu gosto muito de deixar as regras bem estabelecidas em quadros, na geladeira, a gente pode produzir junto em quadro branco, pode pôr aqueles desenhos que a gente pode imprimir na internet. Para os menorzinhos, como eles não sabem ler, a gente pode construir tipo um muralzinho de tarefas, de rotina, né? E lá você pode colocar, escovar os dentes, trocar de roupa, pentear o cabelo, estudar. Tem crianças que já têm algumas tarefas, arrumar a cama, pode ser levar a roupa para a máquina de lavar, hora do jogo, hora de videogame. Então é uma maneira de estar colocando isso e as crianças cumprindo, né? E aí você pode colocar carinhas de feliz, recompensas. Eu sempre vou orientar que não sejam financeiras. Normalmente eu gosto de colocar sempre coisas mais no sentido mais amoroso. As crianças também gostam disso. Então assim, é uma maneira muito legal de promover esse recurso de vamos fazer, vai acontecer, sem tantas brigas, sem tanto estresse, sem tantas birras. Toda vez que uma regra não for cumprida, né, é importante que você tente conter a sua raiva, né? Quando a gente tá sem paciência, eu costumo dizer assim, gente, a criança não cumpriu a regra e começou a desafiar o ambiente. Naquela hora, se você se perceber já se descontrolando emocionalmente, a ideia é que você passe o momento para uma outra pessoa que assuma também uma responsabilidade igual, ou que você possa criar alguma estratégia de autocontrole, né? Quando a criança se descontrola no momento de birra e a gente se descontrola junto, a gente não ajuda a criança a restabelecer o controle, né? Muito pelo contrário, a gente ensina para ela como perder o controle. Então a gente passa a gritar, às vezes a gente perde a cabeça e faz até outros movimentos mais agressivos.
E isso só vai ensinar os nossos filhos a também reproduzirem aquele comportamento. Então, se o meu pai, quando eu desafio a regra, quando eu não cumpro, o meu pai ou minha mãe grita comigo ou me batem, o que eu vou fazer quando alguém não cumpriu o que eu quero? Né? E aí, às vezes, a gente tem crianças que estão batendo, crianças que estão mordendo, então, crianças que gritam demais, porque elas estão reproduzindo um modelo que elas estão aprendendo em casa. Então, gente, o autocontrole dos pais ou de quem, do cuidador, é de extrema importância para que a gente estabeleça um modelo afetivo, gentil, para que essas crianças cresçam, né? Para que essas crianças cresçam respeitando, né, o ambiente e cumprindo com as ordens estabelecidas. E aí, qual seria a consequência mais adequada, né? Como que eu posso mostrar para o meu filho que ele não cumpriu com a regra, que ele não cumpriu com os limites que foram estabelecidos previamente, impostos pelo meio, né? Como que eu posso, né? O que eu faço com isso, né? Eu costumo dizer que a agressividade sempre vai ser a pior das opções, né? Assim, isso não vai gerar nada, né? Como eu acabei de dizer, isso só vai gerar um modelo de comportamento negativo e uma reprodução disso no meio social, né? Então, eu preciso estabelecer que essa criança, ela precisa sentir as consequências mediante os atos que ela teve, né? Então, eu vou tentar dar um exemplo disso. Então, meu filho vai lá e risca a parede, né? A regra é não podemos sujar as paredes, né? De repente, é uma criança que costuma ter esse hábito, isso é um combinado realizado com a família. Quando eu coloco o meu filho para me ajudar a cuidar da consequência do que aquele ato dele causou, eu consigo fazer com que ele compreenda o quanto ruim foi aquilo, né? E o quanto ruim é fazer aquilo. Então, trabalhar as consequências, a gente já tem consequências normalmente que são naturais e as crianças vão receber isso, e temos as consequências que nós podemos ajudá-lo a perceber. Tá? Então, muitas vezes a gente pode tentar trabalhar nesse sentido com as crianças. E aí, para terminar, eu queria pontuar que é importante que a gente tenha paciência e persistência, porque não é uma tarefa fácil. As crianças estão aprendendo, elas estão aprendendo a controlar a vida emocional delas, o contexto. Elas precisam de vocês. Então, elas precisam de um modelo positivo e de insistência, porque ninguém aprende tão rápido. Tem crianças que aprendem rápido e tem crianças de temperamento mais difíceis que precisam de um tempo maior. Seja um modelo delas, né? Mostre coerência, gentileza, cuidado, amor. Inserir regras e limites é inserir amor, né? E as crianças precisam perceber isso da gente. Então, tentem o máximo e eu tenho certeza que a insistência, né, e a paciência vai com certeza levá-los a conseguir, tá bom? Eu agradeço as pessoas que estão me assistindo e também as pessoas que têm pedido outros vídeos com outros temas, tá bom? Obrigada, tchau!